Estão vendo aí a imagem? Ouvi até a voz da mulher falando inglês aí. Esse negócio aqui. Vamos deixar aqui que vai que o pessoal queira ver. As outras vezes eu não vou colocar só o áudio. É bom que também eu não apareço. Pessoal, então o campo elétrico, esse estudo aqui, o livro aqui ele faz uma comparação com a parte de campo gravitacional. Vocês lembram daquela parte de campo gravitacional, lembra? Que os corpos que têm massa, eles atraem outros corpos também que têm massa. Aí o que tem mais massa e puxa o que tem menos. E aí é essa uma explicação básica para que os corpos se mantenham próximos à Terra, os planetas, por exemplo, que se mantenham também próximos ao Sol. E é essa também a ideia para que os corpos estejam fixos aqui na Terra. Todo corpo que se aproxima da Terra, ele cai em direção à Terra, devido à força da gravidade. Você lembra disso aí? Então, vocês estão vendo aqui a imagem aqui, né? Ó, uma borracha. Aí, se eu solto a borracha, ela cai. Aí, por que cai? Porque a Terra puxa ela. A massa dela é pequena em relação à massa da Terra. Então, a Terra, como tem muita massa, acaba tendo essa força em direção a ela. Certo? Essa é a explicação da lei da gravidade. Certo? Aí, há uma divergência, porque há situações em que isso não acontece. A situação, mas não vamos discutir isso aqui. O que importa é que o livro fala isso. Que se um corpo tem mais massa, ele puxa o outro. É por isso que os corpos menorzinhos que se aproximam da Terra são puxados em direção a ela. Ok? Entenderam aí? Entendeu? Eu vou só rapidinho fazer aqui uma demonstração aqui, que eu acho que vocês já viram aí, o menino Jais, talvez já viram também, o aluno. Jais, eu acho que vocês, ó, faz aqui mais ou menos aqui, como se fosse, vocês estão vendo aí, né? O quadro branco, como se fosse aqui a Terra, ó. Fazer aqui algo redondo aqui. A Terra, lembrando que ela não é 100% redonda na Terra, ela é achatada nos polos aqui em cima, aqui, ela é achatada em cima e embaixo. Um pouquinho achatada. Aí é o seguinte, ó, se você tem um corpozinho bem aqui, assim, ó, uma pedra, por exemplo, aí ela vai ser puxada aqui em direção à Terra, ela vai cair aqui em direção à Terra, né? Ela vem caindo aqui até chegar aqui na superfície da Terra. Tem mais alguém aqui? Deixa eu ver. Aí, com isso, pessoal, essa força que vai puxando ela, existe uma força aqui, nessa força a gente chama de força F. Aí é a força da gravidade. Aí, a ideia é que esse corpinho pequenininho que eu fiz aqui em cima, aqui, ó, ele tem uma massa, e a Terra também tem uma massa muito maior que aquela massa lá de cima. Então, devido a isso, é que eles são puxados. Só que, assim, aqui em volta da Terra, ao redor dela, tem esse campo, ó. Ele está aqui ao redor, faz aqui uma linha, um pouco seja uma linha aqui, ó. Ele atinge aqui em várias regiões aqui ao redor da Terra. Só que chega um momento, por exemplo, vou colocar um objeto bem aqui, ó. Bem aqui assim. Estou colocando um objeto, suponhamos que aqui seja um objeto B. Vamos chamar de B aqui, para indicar ele. Esse campo da Terra, aqui é a Terra, aqui onde eu desenhei aqui no início, ó. Aqui é a Terra. Então, esse campo da Terra, ele atinge até um certo limite. Suponhamos que ele só atinge até ali assim, ó. É onde eu estou fazendo agora, ó. Suponhamos que ele só atinge até esse limite aqui, ó. Certo? Então, esse corpo B, ele já não está dentro desse campo da Terra. Aí, esse corpo B, ele não vai ter influência. Se ele colocar bem aqui nessa posição, ó, ele não vai ter nenhuma influência para ser levado lá em direção à Terra, entendeu? Já aqui não, se, por exemplo, colocar um outro objeto aqui nessa região, por aqui assim, vou colocar aqui um objeto C, ele está bem aqui, aí ele vai ser levado em direção à Terra. Por quê? Porque ele está no campo que envolve a Terra, está dentro do campo ainda. Essa região onde o corpo B está aqui, pessoal, os cientistas, eles chamam isso aqui de vácuo, onde ele está, é o vácuo. Você sabe o que é o vácuo? Você sabe o que é isso? Sim ou não? Alguém? Estão aí? É onde não tem matéria, né? Não tem nada. Então, eles chamam isso aqui de vácuo. Ó.
Porque nada vai influenciar o corpo. Aqui ele fica aqui e nada vai acontecer com ele, segundo eles. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, mas os livros vão ensinar assim, então a gente vai aceitar assim. De acordo com os autores aí dos livros, colocaram assim, então a gente aceita assim. Você pode ficar mais, mas como é isso? Como é que ele fica assim, sempre? Simplesmente aceite. E aceite para você ter o conhecimento aqui da física, né, da ciência. Mas eles dizem que tem essa região, e aí nessa região não acontece nada com o corpo, ele não é influenciado. É por isso que o campo aqui no gravitacional não vai influenciar em nada nele, onde esse corpo está aqui. Certo? Então, eu fiz só isso aqui. Tipo, ele Pode falar. tipo, se não é a mesma coisa, ele vai ficar parado? A ideia é que se não tiver nada, se ele for colocado lá paradinho, não vai acontecer nada com ele. Entendeu? Agora, se por exemplo, eu vou colocar bem aqui, eu vou fazer uma região aqui, ó. Esse quadradão aqui. Ó, esse retângulo aqui, ó. Suponhamos que aqui é o vácuo. Lembrando que isso aqui é ao redor da Terra. Estou falando aqui uma região, mas é como se fosse todo ao redor dela. Entendeu? Chega um momento em que o campo da Terra não influencia em nada. Basta, eu vou fazer aqui uma outra comparação. Você pegar um ímã, suponhamos que a Terra é um ímã. Aí você pega, coloca lá uma taxa assim, um preguinho bem pertinho dela, você vai ver que ele vai influenciando, vai puxando, o ímã puxa aquele pé. Agora, se você botar bem longe, o ímã está aqui, minha mão, esse objeto aqui, ó, laranjado, é o ímã. Eu pego a taxinha, coloco aqui um pouco mais longe, chega um momento que ela não vai mais ser puxada, certo? Então, é mais ou menos assim, a Terra está aqui, ela influencia até um certo ponto, uma região, é o campo, essa região que nós chamamos de campo. Agora, quando fica mais longe, não influencia em nada, certo? Aí, esse momento em que não há mais essa influência é onde a gente chama de vácuo, certo? É onde não tem matéria, segundo o cientista, é onde não tem nada. Aí, viu, Rafaela, se, por exemplo, você pegar um corpo aqui e ele for arremessado aqui dentro dessa região no vácuo, ele vai continuar aqui em movimento sem parar. Ele não para de jeito nenhum. Por quê? Porque não tem nada que vai fazer ele parar. Nada, ele simplesmente foi jogado aqui, então ele vai continuar em movimento, direto. Assim como se ele ficar paradinho aqui também, ele vai ficar parado. Entendeu? Entendeu, Rafael? Ou tá confuso? Sim, e eu já perguntei sobre quando arremessa algum objeto, o vácuo ele permanece, se ele permanece com a mesma velocidade, aquela que você levou? Sim, com a mesma velocidade. O mesmo jeito que ele foi jogado, ele vai continuar. Inclusive, isso aí foi uma questão de prova de Enem já, viu? Então, não é bem essa questão bem. A galera errou, muita gente errou, porque não se atende a esse detalhe. Falou em vácuo, falou que não tem nada resistindo, falou que é desprezada a resistência. Então, você vai considerar tudo igual. Do jeito que ele foi jogado, ele vai continuar. Do jeito que ele está lá, ele permanece. Entendeu? Sim, já legal acontece isso, porque a gente vai fazer Sim. uma boa observação, sabe? Professor, a gente está no cair a mesma pergunta? Não, às vezes não cai a minha pergunta, mas cai ela feita em sentido diferente. Então, tu tendo essa base aqui, isso aí é baseado na primeira lei de Newton. Que é a lei de Newton que diz que se um corpo, você lembra a primeira lei de Newton? Inércia, se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Isso com a mesma velocidade, no movimento reto. Agora, se ele está em repouso, ele tende a continuar em repouso. É essa a explicação aqui, dentro do vácuo. Entendeu? Mesma coisa. Ou não? Ficou confuso? Então, porque assim, ó, se o corpo ele vai se movimentando aqui com a mesma velocidade, ele tende a continuar em movimento, a não ser que haja alguma coisa para impedir que esse movimento aconteça. Assim como ele, se ele estiver também em repouso, ele tende a continuar em repouso, a não ser que alguma coisa faça se movimentar. Então, essa é a primeira lei de Newton. O princípio da inércia. Os corpos, inicialmente, eles permanecem como estão, a menos que alguém faça alguma coisa para ele ficar de forma diferente, ele agir de forma diferente. Ok? Estão entendendo aí? Todo mundo está mudo? Sim, fiquei entendendo. Agora eu vou voltar lá para o livro e nós vamos agora olhar que essa parte eu fiz tudo isso aí só para a gente tentar entender aqui como é que funciona. Ó. Campo elétrico, ó, o que ele fala aqui, ó. Campo elétrico. Lembra que nós falamos de carga elétrica, nós estamos estudando as cargas em repouso ainda, viu?
Eletrostática, que ainda é eletrostática aqui. Eletrostática é o estudo das cargas em repouso. Estáticas, né? Eletroestática. As cargas estáticas, paradas. Então, a gente vai ver agora aqui, ó, o campo elétrico gerado por uma carga. E aí a gente vai ver a influência desse campo em outra carga que pode vir se movimentar. Então, assim, ó, o campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, que estão sob a influência de uma carga elétrica, que a gente vai chamar de carga-fonte. Aqui não marcou direito, mas esse nomezinho aqui, ó. Certo? Então, o campo elétrico, ele é originado devido a essa carga-fonte, carga elétrica. Tal que uma outra carga, que a gente vai chamar de carga de prova, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita a uma força de atração, você já sabe por que pode acontecer atração, ou então de repulsão, exercida pela carga-fonte. Entendi nada aí. Vem aqui embaixo, ó, aqui ele fala até uma comparação. Deixa eu só explicar logo aqui os conceitos. Então, o campo ele vai ser gerado devido a uma carga-fonte. Aí vai ser colocada uma outra carga para ver se tem atração ou se tem repulsão. Essa outra carga é chamada carga de prova, está bem aqui, ó. O nome já diz tudo, ó, prova. Prova por quê? Para provar, para confirmar a existência do campo, para confirmar que o campo está ali. É uma carga elétrica de valor conhecido, utilizada para detectar a existência do campo, ó. Detectar a existência do campo. Ela é posicionada em determinado local e, pelo efeito observado, pode saber se nele existe ou não um campo elétrico. Se confirmada a existência do campo, a carga de prova também auxilia a determinar a intensidade. Ou seja, essa carga ela ajuda também a encontrar o valor do campo que tem naquela região. O campo elétrico, nós estamos falando de campo elétrico. Então, bem aqui a ideia é assim, ó, aqui tem uma carga, certo? Tem uma carga aqui no meio. Essa carga que está aqui no meio, pessoal, desse corpo aqui, a gente pode fazer em formato redondo ou elíptico, né, oval, uma coisa assim. Aqui é como se fosse um corpo, que ele colocou aqui no livro. Aqui, um corpo, ele está eletrizado, ou seja, ele tem uma carga. Ele chamou aqui carga Q maiúsculo. Devido a essa carga, ela está aqui em repouso, esse corpo está em repouso. Devido a isso, pessoal, aqui em volta, ó, aqui nessa, vou colocar aqui onde tem essas cargas aqui em volta, aqui, ó, em volta, nessa região aqui, tem um campo, como eu fiz igualmente a Terra, aqui está a Terra, ó, lembra da Terra? Está bem aqui a Terra, lá direito. Aí os corpos que são posicionados aqui próximo a ela, ou seja, onde tem o campo aqui em volta dela, eles vão ser influenciados, vão ser levados em direção à Terra, né? São levados em direção à Terra. Em relação à carga-fonte que está aqui nesse corpo, é o seguinte, aqui em volta tem esse campo, como eu fiz essa linha aqui, olha, está aqui, o campo está aqui nessa região. Aí você pega, por exemplo, essa carga que foi colocada bem aqui, QA, aqui em cima aqui, ó, QA, ela é positiva, como foi mostrado aí, ó, tá um sinalzinho de mais aí, ó, ela é positiva. Se essa carga-fonte, que está bem aqui embaixo, ó, ele disse aqui no meio que ela é negativa, essa carga azulzinha aí do corpo azul, foi colocada lá como negativa. Então, entre a carga-fonte e a carga de prova, que é esse QA, ela é um tipo de carga de prova para confirmar a existência do campo, vai existir uma atração, né, que elas têm sinais opostos, e aí essa carga vai ser influenciada pela carga aqui do corpo azul, pela carga aqui maiúscula. Mesma coisa se colocar aqui uma carga Q minúsculozinha aqui, ó, esse outro aqui do outro lado, ó, onde tem FB, ela está negativa. E aqui também é negativa. Aqui também vai ter uma influência, só que agora vai ser uma repulsão. Vocês estão vendo negativo, negativo vai existir uma repulsão, ou seja, elas vão ser repelidas, vão se afastar. Mas o campo, essa carga negativa aqui também está dentro do campo. O campo está influenciando ela também. Certo? Porque senão não aconteceria nada. Essa força existe devido a esse campo. Se não existe, não aconteceria nada. Ela simplesmente ia ser colocada aqui e ficaria do mesmo jeito. Certo? Aí vem aqui, tem outra carga C também que foi colocada, ó. E aí ela vai ser influenciada aqui, como ela é positiva, vai ser atraída. Agora saiu. Perdi aqui. Cadê? Ó, achei aqui, né? Voltou isso, certo? Estão vendo aí a imagem? Só confirmar aqui. Sim.
Aí, no caso, pessoal, há essa influência. Agora, em relação ao campo gravitacional da Terra, a gente vê que é só um sentido, né? Os corpos são puxados em relação à Terra, são puxados em direção à Terra. Já em relação à carga, fonte, que está aqui nesse corpo azul, eles podem ser puxados ou podem ser repelidos. Entendeu? Aí vai depender de quê? Vai depender do sinal das cargas. Se for negativo, negativo é repulsão, vou se afastar. Se for positivo, negativo é atração. Aí vão se aproximar um do outro. Entendeu até aí ou está confuso? Estou entendendo. Está dando para entender? Certo. Então, ó, é o seguinte. Então, gravou isso aí primeiramente. Sabe que existe o campo aqui em volta. O campo ele existe. Ele vai influenciar uma carga. Pronto. Aqui tem algumas observações. Isaac Newton ele estabeleceu a interação da distância entre os corpos. Essa lei aqui, ó, os corpos se atraem, foi ele que fez. Depois vem mais Faraday, que ele fez uma relação também do campo elétrico, além de parte magnética também, a gente vai ver isso mais na frente. Aí aqui que eu quero que vocês estejam já memorizando essa letrinha, ó. O G você já sabe que é gravidade. O campo elétrico, aqui ele vai ser representado por esse Ezinho bem aqui, ó. Você percebe que tem uma setazinha em cima. Essa seta indica que ele é vetorial. Ele é uma grandeza vetorial, certo? Significa que se ele é vetorial, ele tem três coisas. Tem direção, sentido e tem intensidade. Direção, sentido e intensidade. Certo? Ó, por exemplo, vem aqui assim, ó, onde o campo está agindo aqui, a gente pode olhar assim, qual é o valor do campo aqui nesse ponto onde essa carga está, qual é o sentido da carga, você pode ver que ela descendo, pode ser de cima para baixo, qual é a direção do campo que está agindo nessa carga, você vai ver que aqui é uma diagonal, ó, porque o campo ele vai puxar ela mais ou menos assim, ó, é uma diagonal, algo assim que a gente analisa dessas questões. A gente vai ver mais na frente aqui os exemplos. Então, ó, a ideia de campo elétrico, a definição, agora vem a parte do cálculo, a definição. Ó, é o seguinte, coloquemos numa região, considere uma região no espaço inicialmente livre da influência de qualquer carga, não tem nenhuma carga lá. Aí nessa região é colocada uma carga, fonte, uma carga, quando tiver Q maiúsculo, vocês lembram da Terra. Q maiúsculo lembra da Terra, é a carga fonte. É o valor maior, é o que vai influenciar, é aquela que vai gerar o campo, vai gerar aquela região de influência. A presença desse corpo produz nos pontos da região uma propriedade física a mais. Propriedade física a mais. Essa propriedade a mais a gente chama de campo elétrico gerado pelo quê? Gerado pela carga-fonte. Se uma carga de prova Qzinho, então lembrou do Q minúsculo, você vai lembrar da carga de prova, lembra do teste. Toda vez que vier o Q minúsculo, lembra do teste. Se ela for colocada em um ponto P desse campo, uma força elétrica F atuará sobre ela. O vetor campo elétrico estabelecido no ponto P pela carga Q maiúsculo é então definido pelo quociente. Lembre que quociente é uma divisão entre a força e a carga de teste, a carga de prova, certo? Então, o valor do campo elétrico nos pontos próximo à carga-fonte vai ser o quê? Por definição, é o valor da força que há ali naquela carga dividido pelo valor da carga, certo? Só que isso aqui é colocado em módulo. Essa carga ela vai ser isso bem aqui embaixo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui uma equação assim, ó. Então, o campo elétrico, o valor do campo, ele vai ser o valor da força elétrica dividida pelo módulo. Tem duas barrinhas aqui, ó. Módulo. Significa essa carga de prova, vocês não vão colocar o sinal dela, negativo nem positivo. Vai só colocar o valor dela aqui, ó, dentro dessa expressão. Então, dividindo a força pelo o valor da carga de prova, você vai achar o valor do campo que existe ali influenciando aquela carga em determinados pontos. Eu vou só voltar aqui de novo para a gente ter ideia mais ou menos o que a gente está querendo dizer aí. Ó. Vou apagar isso aqui. Lembrando que eu vou colocar isso aqui depois lá também. Então, aqui é o seguinte, ó. Tem a carga aqui. Aqui é o Q maiúsculo aqui. Eu tenho que colocar um Q maiúsculo aqui. Suponhamos que isso aqui seja mais. Q mais. Aí eu tenho bem aqui é um ponto P, ó. Ele está querendo dizer lá isso aqui, ó. Tem um pontozinho bem aqui, um ponto chamado de ponto P. Aí, aqui tem uma distância entre as duas aqui, ó. Suponhamos que seja 2 centímetros. Só um exemplo. 2 centímetros.
Aí eu pego e coloco uma cargazinha Q minúscula, vou colocar ela negativa. Então, se essa região bem aqui, onde ela foi colocada, aqui em volta aqui, ó, em volta aqui tem uma região. Suponhamos que ela esteja dentro da região, que o campo dessa carga, tem um campo dela aqui gerado aqui próximo. Então, que está influenciando ela. Nesse caso, para a gente encontrar o valor do campo, que é representado pela letra E, porque o campo está aqui, né? Tem como calcular ele nesse ponto. Como é que calcula ele? Você vai pegar o valor da força que vai existir aqui entre as duas cargas, porque aqui tem uma força. Que tipo de força? De atração, ó. Tem uma puxando para lá, ó, para a direita, e tem outra aqui para a esquerda, ó. Certo? Elas vão estar se atraindo, que é positivo e negativo. Então, você vai pegar o valor desse F, que aqui tem um valor do F, a gente calcula ele. Nós já vimos como é que calcula esse F, inclusive. A lei de Coulomb, vocês lembram da aula? A lei de Coulomb, a gente fez aí uns exemplos. Que a força é o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então, é esse F aqui, ó. Aí, dividido pela distância dividido pelo valor da carga. Só que essa carga bem aqui, ela é colocada assim, ó. Colocada em módulo, como vocês viram lá, ó. Então, a gente tira o sinalzinho de mais. Então, para achar o valor do campo bem que nesse ponto é feito isso. Ok? Entenderam aí? Estão ainda aí? Estão cansados? Não. Voltando aqui. Então, assim, ó, intensidade é o valor, a direção é a mesma da força. O que quer dizer isso? Que significa assim, ó, por exemplo, eu vou só... Aqui ele fez uma representação aqui, ó. Aqui é a carga-fonte, aqui embaixo, ó. Tá o Q maiúsculo aqui. O Q maiúsculo é carga-fonte, ela lembra da Terra, é o maior, mais, ela é mais. Aqui é a carga de prova, ó. Tá aqui o Qzinho minúsculo aqui, ó. Também é mais. Então, aqui existe repulsão, elas vão se repelir. Uma força vai para lá e a outra vem para cá, assim, ó. Tá aqui para baixo, outra força, ó. Estão se repelindo. Aí, nesse caso, essa cargazinha, se você olhar para a carga de prova, o Qzinho minúsculo, você vai ver que ela está indo aqui na diagonal, né? Ó, diagonal, isso aqui é diagonal, ó. Vou até fazer aqui está indo assim, ó. Certo? Então, a direção do campo tem a mesma direção da força. Você vê que ele está até orientado aqui, ó. Só que isso aqui que ele está apontando não é a direção, aqui é o sentido. Ele tem essa direção aqui diagonal. E o sentido do campo, que ele está falando tudo é do campo, ó. Essa definição aqui é do campo, ó. Certo? Intensidade do campo, direção do campo. E o sentido é o quê? É o mesmo da força E, só que tem detalhe. Ele é o mesmo da força E se a carga de prova for positiva e ele é contrário à força E se a carga de prova for negativa. Então, tem duas situações. Vocês têm que ter cuidado com isso aqui. Então, se essa carga aqui, a carga de prova, o Q minúsculo, for positiva, o campo vai ter o mesmo sentido que nem está aqui. Ó. Ele está subindo, também igual à força. Agora, se essa carga for... Aqui ele fez a mesma situação aqui. Não, aqui é a situação diferente. Se essa carga for negativa, que nem está bem aqui, ó. Ela está negativa. Aí, aqui vocês percebem que a força entre as duas cargas, uma é positiva, a outra é negativa. Então, aqui é a atração, né? A ideia é as estrelas se atraindo aqui, ó. Mesmo que o livro não tenha feito aqui o outro vetorzinho, a seta, mas elas estão se atraindo. Porque é negativa e positiva. Já o campo das duas, observa que é diferente, ó. O campo aqui, a força está para baixo e o campo está para cima, ó. Por quê? Porque a carga de prova é negativa. Então, decore isso aí. Se a carga de prova é positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Se a carga de prova é negativa, campo e força têm sentidos opostos. É o que foi colocado aqui. Aí, aqui nessas situações, ele vai analisar tudo isso que eu acabei de falar. Aqui em cada situação dessa. Ó, bem aqui, ó. Aqui ele está mostrando que as duas têm... que a carga de prova é positiva, então os dois têm o mesmo sentido. Carga de prova negativa, os dois têm sentidos opostos. Carga de prova negativa, os dois têm sentidos opostos. E aqui é outra situação, ó. Aqui a carga-fonte é negativa, estão vendo? Carga-fonte negativa e a carga de prova negativa. Então, nesse caso aqui é para existir o quê? É para existir repulsão. Observa que a força vermelhinha aqui, ó, FE. A força está subindo. Então, aqui a ideia é que na carga-fonte também a força é para estar para cá, ó. É repulsão, se afastando. Já o campo aqui é de aproximação, vem em direção a ela. Certo? Por quê? Porque tem que ficar em sentido oposto, porque a carga de prova é negativa.
Pessoal, só que existe uma outra forma de vocês fixar isso bem aí. Deixa eu ver bem aqui, só para me explicar para vocês logo essa parte. Porque senão... Ah, tá bem aqui já embaixo aqui, ó. Existe uma outra forma. Presta atenção agora para cá, ó. Ah, não, é aqui, ó, nessa segunda parte. Isso aqui, dessa primeira parte aqui, eu acabei de falar. Acabei de falar. Agora, aqui embaixo, esse aqui que é o detalhe, ó. O vetor campo elétrico em um ponto P devido a uma carga Q maiúsculo, ó. Isso aqui é a carga fonte. Q maiúsculo, que é como se fosse a Terra, positiva. Se a carga fonte é positiva, sempre o sentido do campo, ele vai ser de quê? De afastamento. Em relação a ela, em relação à carga positiva. Enquanto o vetor do campo, devido à carga fonte negativa, carga é como se fosse a Terra, sempre tem sentido de aproximação em relação a ela. Eu só não entendi nada disso aí. Aqui o livro ele não fez nenhuma ilustração para mostrar também essa parte aqui, que era para ter feito. Tem livro que mostra. Vou mostrar agora para vocês aqui como é que funciona isso aí. Olha só para a carga fonte. Ó. Vamos olhar aqui para o Qzão. É a carga fonte, lembra disso? Vou até colocar o nome aqui, é como se fosse a Terra. Carga fonte. Então, esquece a carga de prova, lembra só da Terra, lembra só da carga fonte. Se a carga fonte for mais, aqui a linha, pessoal, elas vão ser de quê? Elas vão estar saindo. Aqui o campo que eu estou colocando linha, é o campo, a linha de campo elétrico. O campo dela vai estar saindo dela assim, ó. Certo? Vão estar todas saindo. Elas vão se afastando. A ideia é essa aqui, em todos os pontos da carga, todos, elas estão se afastando da carga, elas vão cada vez mais ficando aqui mais longe, ó, mais longe dela. Se a carga fonte, nós estamos analisando a carga fonte, que é maior, só ela. Se for negativa, aí o campo ele vem em direção a ela. As linhas vão vir aqui em direção a essa carga. Não está ficando legal o desenho, porque aqui não dá para ficar fazer tudo do mesmo tamanho. A ideia é que fosse cada linha tivesse o mesmo tamanho. Mas a ideia é essa daqui, ó, vai se aproximar, ó. Então, decorar isso aqui também fica melhor. Então, carga positiva, as linhas de campo saem delas, se afastam. Carga negativa, as linhas se aproximam. Entendeu? Alô? Ó, aí fica fácil olhar agora aqui, ó. Lembra, ó. Aqui é a fonte, ó, aqui embaixo, ó. Fonte positiva. A linha de campo vão se afastando. O campo é o Ezinho, o E. Ó, se afastando. Observa o E lá, ó. O E aqui, o pretinho aqui, ó. Então tá se afastando. Entendeu? Ó, já vim aqui, ó. Aqui nessa situação também é mais, ó, positiva, carga fonte. Então, o campo aqui, o Ezinho, ele vai se afastando. A ideia é que ele esteja se afastando para cá, ó. Ele vai se afastando aqui para baixo. Aqui para baixo também, ó. Ele vai se afastando para lá, ó. Aí, se você escolheu aqui um pontinho, um ponto, onde foi colocada essa carga, então a ideia é que bem aqui também ele esteja se afastando aqui. O desenho é esse aqui, o vetorzinho está se afastando, ó. Certo? Esse ponto vai se afastando também da carga de fonte, da carga fonte. Agora, se for negativo, a carga fonte, que é maior que o azulzinho, ó, negativo. Então, a ideia é que as linhas aqui nele, a linha de campo, estão se aproximando, estão vindo em direção a ele, nessa região onde ela influencia. Então, o campo aqui está vindo em direção a ela, a carga. Então, bem aqui nesse ponto, o campo é essa pretazinha aqui, ó, a linha de campo elétrico. Então, ela vai vir em direção à carga fonte. Eu acabei de fazer em vermelho, ó, tá descendo aqui em direção a ela. Então, sempre que a carga fonte for negativa, linha de campo está em direção a ela. Sempre que for positiva, a linha de campo está se afastando dela. Então, por aí a gente tira para uma outra técnica para tentar memorizar também o sentido, certo? Aí o outro jeito é aquilo que eu falei. Q negativo, Qzinho, agora é de prova, volta para a carga de prova. Q negativo, tem que ficar contrário à força, certo? Contrário à força. Q positivo, tem o mesmo sentido da força. É mais fácil assim, memoriza assim. Então, carga de prova, carga de teste. Quando ela for positiva, tem o mesmo sentido da força. Quando for negativa, tem sentidos opostos. Para saber o sentido da linha de campo da carga fonte. Quando é positiva, a linha se afasta. Quando é negativa, a linha se aproxima dela. Aí a gente já dá para desenrolar um bocado de coisa, assim. Cai muita questão sobre isso. Certo? Entenderam essa parte? Estão cansados?
Estão cansados? Já posso encerrar ou continuo? Expedito, tá aí, Expedito? Ah, não. Ah, sim, certo. Então, vamos lá, olha. Vem aqui, pessoal. Para calcular o campo elétrico, as unidades, a gente usa unidade de medida, isso vem aqui, ó. Vem aqui nessa parte tem unidade no SI. O campo elétrico, ó, você lembra que força é dada em Newton e carga é Coulomb. Então, Newton é N e Coulomb é C. Então, a unidade de campo elétrico, uma delas vai ser Newton barra Coulomb. Isso vem aqui, a gente coloca assim, ó, N barra C, coloca assim. Certo? É a mesma coisa disso aqui. Para calcular a unidade de campo elétrico. Tem até um cálculo que ele fez aqui, ó, nessa situação, ó. Ele pegou esse exemplo bem aqui. Deixa eu me ver aqui o que foi feito mesmo. Calculou foi a força aqui no caso. Ele deu aqui o valor de um campo. Suponha, por exemplo, que a intensidade do campo elétrico em determinado ponto do espaço seja 100 newton por coulomb. Isso aqui é o campo. Ó. A intensidade do campo elétrico é igual a 100 N barra C, 100 newton por coulomb. O que significa isso aqui, 100 newton por coulomb? Significa assim, ó, cada carga, cada 1 coulomb recebe 100 newton de força. Onde tem uma carga com 1 coulomb ali o valor, ela recebe uma força de 100 newton. É o que está dizendo aí, ele explica aí. Cada coulomb tem uma força elétrica de 100 newton. Aí diz assim, portanto, se uma carga de prova, tem a carga Q minúscula aqui, ó, Q minúscula, carga de prova de 5 coulomb, for colocada nesse mesmo local, atuará nela uma força elétrica cuja intensidade é calculada. Aí calculou a força. Porque lá é assim, ó, você tem aqui o valor da carga, ele deu esse Qzinho, ó, só fazer aqui em cima assim, ó. O valor da carga é quanto? É 5. Aí o valor do campo, o E, que ele deu na questão, o Ezinho é quanto? 100. 100 newton barra coulomb, que a gente vai colocar sempre o campo dessa maneira, N barra C. Então, nesse caso aqui, ele quer saber o valor desse F. Ó. Então, o campo é F sobre Q. Aí você, o que ele fez aqui? Ele só multiplicou aqui meio por extremos, ó. Que é aqui embaixo tem 1, aí F vezes 1 tem o F. E E vezes Q fica Q vezes E, que é Q multiplicado por E. Aí no lugar do Q ele colocou o valor, quanto é o quê? 5. No lugar do E, ele colocou o valor do campo, que é 100. Então vai ficar 5 vezes 100. Colocou aqui umas letras, mas nem precisa você mesmo colocar assim com as letras, porque o livro ele fez assim. Basta colocar o 5 vezes 100. Então 5 vezes 100 deu 500. Então a força que vai existir aqui de atração, nessa região vai ser, de atração não, a força que vai existir aqui, não dá para saber que nesse momento se é de atração ou repulsão. A força de 500 newton nesse caso. Certo? Então, aqui foi só um exemplo que foi mostrado aí para vocês. Então, tudo isso aí eu já fiz. Deixa eu ver aqui. Aqui tem outra fórmula de campo. Aqui já é outra situação. Eu acho que até aqui já deu para ter uma base. Eu não vou explicar isso aqui tudo. Não tem nem como explicar isso aqui tudo hoje, não. Dá muito trabalho. Eu vou fazer aqui mais um exemplo para você entender. Deixa eu ver se o livro aqui, ele tem aqui umas questões já nessa parte aqui para mim explicar para vocês. Que ainda vai vir a coisa ainda aí para explicar. Né? Esse desenho bonito. Eu não coloquei as questões aqui, não. Esse desenho bonito aí, vocês estão vendo, ó. Coisa linda aí, ó. O espectro do campo, ó. Isso é lindo, pessoal, ó. Parece aquelas coisas de filme. Isso aqui existe, ó, de polo aqui entre duas cargas. Então, depois eu vou explicar isso aqui com mais calma, mas até aqui, o que deu para o que você entender é isso, a influência do campo, como é que se calcula ele, esse campo elétrico, quando tem uma carga de prova. Vou fazer aqui mais um exemplo aqui, só para a gente encerrar. Só mais uma. Deixa eu só apagar isso aqui. Ó, se for para calcular, por exemplo, suponhamos que aqui eu tenho uma carga fonte, não interessa saber o valor dela aqui nessa situação, não interessa. E eu tenho bem aqui um pontinho, e aqui eu coloquei uma carga eu estou querendo colocar o valor dela aqui, menos 2 microcoulomb, certo? Aí eu tenho aqui uma força, vou colocar aqui como sendo positivo e negativa, ela é bem aqui negativa. Aí eu tenho aqui uma força de atração entre as duas. Suponhamos que essa força, eu vou colocar o valor dela, vou colocar bem aqui, o F igual a 50 newtons.
Aí, como é que faz para me achar o valor do campo nesse ponto? Eu quero saber o valor do campo bem aqui nesse pontinho aqui. Eu vou colocar bem aqui uma setazinha para indicar. Quanto é que vale esse E? Quero saber quanto é que vale o campo aqui nessa região. A ideia é que há uma influência, né? Como aquela é mais, então a linha está se afastando aqui, a linha está se afastando dela. Então, bem aqui nesse ponto, o campo vai estar para cá, ó. Vai estar apontando aqui para a direita o campo, né? Está bem aqui nessa região. Eu quero saber quanto é que vale esse campo nesse ponto, certo? Aí, por isso eu coloquei interrogação. Aí você faz o quê? Você organiza os dados, tá? Os dados aí coloca assim, ó, módulo de quê? Valor da carga, sem um sinalzinho de menos. Porque o valor dela aqui é menos, né? Então, tiro menos, então fica 2 microcoulomb. Aí você transforma. Lembra do micro? Quanto é que vale um micro? Um micro é 10 elevado a menos 6. Então, aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aí coloca o C, coulomb. Toda vez que tiver esse Uzinho, é 10 elevado a menos 6. Aí o valor do F. Quanto é que vale o F? Vale 50. 50 newtons. Aí eu quero saber quanto é que vale o E. Isso aqui eu estou organizando aqui os dados para você fazer o cálculo. Quanto é que vale o E? Coloco uma interrogaçãozinha. Aí eu jogo aqui no cálculo, na fórmula que nós vimos agora. E é igual a F dividido pelo módulo de quê? O módulo da carga de prova, a carga de teste. Então, é igual... Quanto é o F? O F é 50. Então, vai ficar 50 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 6. Aí é igual... Quanto é 50 dividido por 2? 50 dividido por 2 são 25. E o que faz com esse 10 elevado a menos 6? Pessoal, como eu estou dividindo aqui 10 por menos 6, estou dividindo aqui a parte de cima por esse valor aqui de baixo, ó. Toda vez que for dividir assim, e o de baixo tiver um expoente negativo, você coloca ele com um expoente positivo, nesse tipo de divisão. Por quê? Porque aqui em cima do 50, é como se tivesse assim, ó, em cima aqui na parte do 50, é como se tivesse assim, ó, tivesse 50 vezes 10 elevado a zero. Por quê? Porque 10 elevado a zero, toda base elevada a zero é 1. Aí 1 vezes 50 é o mesmo que 50. Então, aqui a ideia é que ficasse assim, ó. Ficasse uma subtração, falei bem do ladinho aqui, ó. É como se ficasse assim, ó. Porque se eu estou dividindo bases iguais, eu vou subtrair os expoentes. Então, eu ia subtrair o zero menos o expoente de baixo. Qual é o expoente que está aqui embaixo? Menos 6, ó. Aí ia ficar menos com menos dá mais, ia ficar 0 mais 6. Então, a resposta é 6. Então, bem aqui, quando eu divido 50 por 2 vezes 10 elevado a menos 6, esse sinalzinho aqui ele fica mais, ele sobe, ele vira positivo por causa dessa explicação que eu acabei de fazer. Então, ficaria assim, ó, 25 vezes 10 elevado a 6, ou então, você pode deixar o valor assim, dependendo do livro, ou então você pode colocar a notação científica, pode colocar assim, ó, é igual a vírgula, você pode colocar entre o 2 e o 5, que é maior que 10, maior que 1, menor que 10, e como foi para a esquerda, aumenta uma casa, né? Aumenta aqui no expoente, ó. Quando vai para a esquerda, a vírgula está bem aqui à direita, ela foi para a esquerda, aumentou 1, então vai ficar 6 mais 1 que dá 7. Então, o expoente vai ficar 2,5 vezes 10 vai dar 7 Newton por Coulomb. Seriam esses dois valores aqui, um dos valores possíveis. Então, eu fiz só um exemplo aqui de cálculo para vocês verem como é que é feito. Tudo bem, pessoal? Vou encerrar aqui essa parte aqui.